Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wallace Petrucci, atuo com qualidade de software e nesse vídeo vamos aprender um pouco mais sobre TDD e como ele funciona na prática. O TDD é uma metodologia de desenvolvimento orientado a testes. A sigla significa Test Driven Development, TDD, que nada mais é que desenvolvimento orientado a testes. O TDD tem 3 etapas: Red, Green e Refactor. A Red, você sempre vai fazer o teste falhar. Sempre no início, sempre que você for implementar alguma coisa no seu software, algum método novo, alguma funcionalidade nova, você faz o teste primeiro e faz ele falhar, não implementando nada. A segunda etapa é você fazer o teste passar. Então, com o teste já implementado, você vai até o seu código-fonte, a aplicação de fato, e desenvolve a funcionalidade para o teste passar. E tem o refactor, que é a terceira etapa que você refatora o seu código e garante que o teste continue passando. Você volta à primeira etapa do Red, faz algum outro tipo de teste que você precisa garantir e faz ele falhar novamente, assim sempre ficando um ciclo que é o TDD. Bom, vamos implementar agora na prática algo muito didático e simples para a gente entender como funciona. Vamos lá. Bom, agora a gente vai implementar o TDD na prática. Eu separei aqui um sistema para a gente, bem exemplar, bem didático, somente para a gente garantir que vocês entendam o fluxo do TDD, né, e todo esse ciclo que ele tem das 3 etapas: Red, Green e Refactor. Bom, vamos iniciar então com o nosso arquivo de teste. Teste, cadastro, cliente.py. Beleza? Por que cadastro cliente.py? Basicamente, o sistema que a gente tem aqui é realizar um sistema de cadastro de cliente para no futuro disparar e-mail de acordo com a idade. Então, a gente precisa fazer um sistema aqui bem didático, bem rápido, para que no futuro seja disparar um e-mail, né, de acordo com a idade. Então, o cliente deve ter nome, idade e e-mail. O cliente não pode ser menor de idade. O e-mail cadastrado deve ser válido e o nome do cliente deve ter no mínimo 3 caracteres. Então a gente tem 4 regras aqui para a gente garantir que elas estejam funcionais e que nossa aplicação esteja confiável e com cobertura de testes. Bom, vamos implementar então com o TDD que a gente precisa garantir, né, que o cliente seja cadastrado com sucesso. Vai ser o nosso primeiro teste, né, o fluxo feliz. Então, vamos criar aqui então um teste que cliente seja cadastrado com sucesso. Bom, o que eu imagino e como que eu vou criar aqui, tá? Basicamente, a gente vai ter uma instância de cliente, porque a gente vai utilizar, né, várias massas de dados para cliente. Então, a gente vai ter uma instância de cliente. A gente vai ter uma instância do sistema propriamente dito que vai cadastrar o cliente. Então, a gente vai ter o cadastro cliente. O cadastro cliente ele vai ter um método chamado cadastrar cliente. Então, esse método vai retornar algumas respostas, dependendo ali das regras e, né, se deu tudo certo, ele vai retornar algumas respostas. Então, a gente vai ter uma resposta e ele vai ter cadastro cliente, ponto cadastrar cliente. E o cadastrar cliente, o método cadastrar cliente, ele vai receber o cliente, né? Ele vai receber ali o objeto de cliente. E a gente vai dar um assert aqui, esperando o que dessa resposta? A gente espera que seja uma mensagem falando cadastrado com sucesso, beleza? Que seja igual à resposta. Então, a gente espera que a resposta seja igual cadastrado com sucesso, ok? Bom, a gente vai rodar essa primeiro teste aqui e vocês vão ver que ele vai falhar. Por quê? Basicamente porque eu só fiz o teste. Eu não implementei nada, eu não implementei o cliente, não implementei cadastro de cliente. Então, ele, de fato, vai dar um erro. Essa falha aqui, a gente vai resolvê-la, né? Essa é a primeira etapa do TDD, é o GRED, né? A gente não implementou nada, a gente só implementou o teste. Então, a gente tem que garantir que a instância de cliente exista e o cadastro de cliente exista.
Então eu vou criar um arquivo aqui, cliente.py. E esse cliente, nós vamos fazer o seguinte, uma classe de cliente, que essa classe, a gente vai implementar o construtor dela, como nome recebe nome, idade recebe idade, e e-mail recebe e-mail. Perfeito. Que não vai retornar nada. E a gente vai passar nome, idade e e-mail para esse cara aqui. Beleza. E agora, também no nosso teste, a gente precisa implementar, né, o cadastro cliente. Beleza? Vamos então implementar aqui uma classe chamada cadastro cliente.py. E essa classe, ela vai ser responsável de fato por cadastrar o cliente. Como que eu imagino? Ela pode ter um atributo aqui, a gente pode criar um atributo para ela no construtor, uma lista de clientes cadastrados. Então vai ser uma lista que, conforme a gente vai cadastrando, a gente vai fazendo um append dentro dessa lista, né? A gente vai inserindo os clientes dentro dessa lista, beleza? Bom, e no nosso teste também, a gente falou que ela vai ter um método, né? O cadastrar cliente. Então, a gente pode já implementar cadastrar cliente. Ele vai receber cliente. E ele vai pegar esse cliente que ele recebeu e fazer um append na lista passando esse cliente, beleza? Só que o nosso método, a gente espera uma resposta, e a resposta que seja cadastrado com sucesso. Então, a gente vai fazer um return aqui, e falando que ele está cadastrado com sucesso. Beleza, a gente implementou cliente e cadastro de cliente, só que a gente não importou ainda. Então, vamos fazer os imports, cliente, import cliente, from cadastro cliente, import cadastro cliente. Beleza, a gente implementou esses dois caras. Porém, ainda assim ele vai falhar. Por quê? Basicamente, no meu cliente aqui, eu estou esperando 3 argumentos posicionais, né? 3 argumentos obrigatórios que eu preciso passar. E eu não estou passando. Mas vamos rodar o teste para vocês verem o porquê é importante o teste quando a gente está implementando código. Então, eu fiz todo, né, o processo aqui. E vocês podem ver que ele falhou, né? Ele está esperando aqui 3 argumentos posicionais requeridos, ok? Então, a gente vai passar, o primeiro é o nome, a gente vai implementar o nome, a idade e o e-mail. Teste e-mail, @teste.com. Beleza, agora a gente vai rodar, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, meu primeiro teste passou. Então, o meu cadastrar cliente, ele está retornando uma resposta e é a mesma resposta que meu teste está esperando, cadastrado com sucesso. Legal. Agora vamos para a terceira etapa do TDD, que é o refactor. Por mais que ele esteja trazendo um return cadastrado com sucesso, eu preciso garantir que tem alguma coisa na minha lista. Vamos supor que você tenha aí na sua implementação diária, em um sistema mais complexo que tenha banco de dados, que alguma comunicação com o banco dê errado. Então você precisa garantir que deu certo essa requisição, essa implementação ou essa funcionalidade, né, que de fato ele foi cadastrado. Então eu vou validar aqui que o tamanho da lista seja maior que 0, para a gente garantir que o meu sistema de fato ele esteja cadastrando, né, fazendo um append dentro da minha lista, ok? Então eu vou rodar novamente, eu fiz aqui um refactor, não mudou nada, só uma condicional aqui no meu sistema e ele continuou funcionando. Legal, agora vamos ver um próximo requisito. O cliente não pode ser menor de idade. Bom, vamos pensar num teste para o cliente menor de idade. Então, teste que o cliente não pode ser menor idade.
a gente vai copiar aqui a mesma implementação. E eu vou colocar aqui 17 anos. Vou mandar aqui uma massa de dados, né? Alterei a massa de dados e estou enviando 17 anos. Legal. E a mensagem, eu preciso que o sistema entenda, né, que o cliente tenha 17 anos ou que seja menor de idade e que venha uma mensagem que a gente está esperando para o nosso teste. Então, cliente menor de idade não cadastrado. Então, a gente pode falar aqui que é essa mensagem que o nosso sistema precisa enviar. Vamos rodar o nosso teste. Ele falhou. Bom, a gente voltou, né, como a gente viu o ciclo, ele voltou para o primeiro caso, né, o red. Por quê? Porque eu estou esperando uma mensagem do nosso sistema, só que ele não está atendendo. Ele está vindo com cadastrado com sucesso. E no nosso teste ele está esperando cliente menor de idade, não cadastrado. Então, vamos lá na nossa aplicação e a gente vai implementar essa regra, né? Então, a gente vai vir aqui, vamos dar uma condicional. Se o nosso cliente, ponto, idade, for menor que 18 anos, a gente vai dar um return. Qual que é esse return? O que o nosso teste está falando, né? O que a regra precisa que apresente para o cliente. Bom, implementei, vamos ver se vai estar funcionando. Legal, funcionou. Então, a gente implementou já a segunda regra que a gente leu aqui. O cliente não pode ser menor de idade. O e-mail cadastrado deve ser válido. Bom, existem várias formas de a gente tentar avaliar um e-mail ou validar um e-mail, mas no nosso caso aqui vamos fazer algo didático. Vamos falar que o e-mail ele precisa ter um arroba, ok? Então, a gente vai tirar essa implementação de domínio e a gente vai mudar aqui, ó, o nome do teste. Teste que e-mail seja válido. Se a gente envia um e-mail inválido, a gente espera o quê? E-mail inválido. Não cadastrado. Beleza? Então, a gente vai rodar novamente o teste e vai falhar. Então, a gente voltou novamente para o red, né? Então, a gente falhou no nosso teste, porque a resposta está vindo como cadastrado com sucesso. O e-mail está inválido. Então, a gente vai fazer a mesma implementação, né, de condicional aqui. Então, se eu não tenho arroba dentro do meu cliente e-mail, eu posso falar que o e-mail está inválido. E é isso que a regra fala, né? A gente precisa ter um e-mail válido para lá no futuro, né, a área de negócio disparar e-mail para esse cliente, beleza? Vou rodar novamente o meu teste, garantir que está os três ok. Legal. Tem mais uma regra. O nome do cliente deve ter no mínimo 3 caracteres. Obviamente, isso daqui é só um exemplo, tá, pessoal? Provavelmente, nas regras reais, vai ter muito mais caracteres, mas isso aqui é um exemplo didático para a gente implementar o TDD. Então, eu preciso criar um teste garantindo os mínimo 3 caracteres do usuário. Então, eu vou voltar aqui. Teste que nome tenha mínimo 3 chars. Eu vou voltar aqui minha massa de dados para o e-mail normal, beleza? E eu vou tirar até 2 caracteres aqui. Legal. E a minha mensagem vai ser o que o teste espera. O teste espera que quando eu envio um nome menor, nome inválido, não cadastrado. Quando a gente roda o teste, ele vai falhar, porque ele está cadastrando, só que o nome está inválido. Então, eu vou lá no meu sistema, vou fazer a implementação. Se meu cliente.nome, se o tamanho, né, posso colocar um len aqui, se o tamanho do nome do meu cliente for menor que 3, eu vou retornar aquilo que o teste está esperando, né? Que a regra fala, não pode cadastrar
com o nome menor que 3. Então, a gente vai rodar novamente e vai passar. Bom, eu posso aqui refatorar, né? Eu posso mexer, agora que a gente já tem os 4 requisitos que a gente estava esperando aqui da funcionalidade de cadastro, eu posso mexer no meu código e ir rodando esses testes e garantindo que a cobertura ela vai aumentando e garantindo também que a gente pode ter confiabilidade do nosso sistema, né? Que ele está fazendo o que a gente espera. Eu vou mexer aqui então, fazer 3 constantes. Então, eu vou fazer a constante de menor idade, que é 18. Vou fazer a constante de char obrigatório, que é o arroba. E que mínimo char nome é 3. E vou alterar meu código aqui. Eu mexi nele. E vou rodar novamente meu teste. Bom, beleza. Meu teste passou. Bom, pessoal, o TDD é basicamente isso, tá? Foi um exemplo muito didático, muito simples. Com certeza vai ter mais complexidade em sistemas maiores, com mais códigos, com mais implementações. Uma das coisas que o TDD também auxilia, como vocês puderam ver aqui, o pensamento, né, o conhecimento de regras. Você precisa olhar para as regras para conseguir atendê-las no teste e, consequentemente, atender no código-fonte. E também você vai conseguir deixar o seu código muito mais claro, muito mais clean. Você vai conseguir atribuir melhor o seu código. Então, essas são as vantagens do TDD. Esse é o ciclo que o TDD aplica, né? Diz pra gente aplicar, porque a gente pensa em teste primeiro e depois a gente aplica o código-fonte do nosso sistema propriamente dito. E ajuda muito, né? Conforme o sistema vai ficando mais complexo, ou se você tem mais de uma pessoa mexendo nesse código, você já vai tendo coberturas e garantias que nada vai quebrar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer tipo de questionamento, mandem aí no comentário que a gente vai se falando. Curta, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal, que em breve tem mais. Muito obrigado.